palavra temática, não tem nada a ver com o que está escrito no texto, mas quero trazer uma palavra para os nossos amados irmãos sobre algumas verdades que nós precisamos trazer à memória. Não tenho pretensão de trazer nada novo para os irmãos essa noite. Eu quero tomar para mim a palavra de Paulo em Filipenses capítulo 3, versículo 1, onde ele diz: não me canso de dizer as mesmas coisas, porque é segurança para vós. Então o que eu vou trazer aqui para você é algo que talvez você já até sabe, mas é mais uma segurança para todos nós. A verdade é que a palavra do Senhor e tudo aquilo que nós entendemos de Deus e sobre a sua revelação para a nossa vida sempre foi tentado ser deturpado, mudado, modificado, reajustado do seu sentido fiel. Isso não é de hoje e nem de poucos dias atrás. Isso sempre existiu desde lá do Éden. Deus ele disse uma coisa para Adão, deu uma ordem clara para Adão e para Eva. E Satanás foi lá para ele e falou: foi assim que Deus ele falou, e na verdade ele distorceu aquilo que Deus ele já tinha falado. Isto é, ele distorceu aquilo que Deus já tinha revelado, a sua vontade, o seu propósito e o seu objetivo para o homem. Mais precisamente, mais próximo, durante toda a história, nós podemos ver que essa tentativa de distorcer aquilo que Deus ele ensina, aquilo que Deus ele revela para o seu povo, é recorrente. Satanás, quando ele está lá no deserto com Jesus, ele tenta discutir com Jesus, argumentar com Jesus com a própria palavra, porém com um sentido torpe, um sentido distorcido, um sentido totalmente infiel àquilo que o texto ele dizia. Os irmãos conhecem isso lá em Mateus capítulo 4. Os irmãos também podem observar que mais futuramente essa prática de mudar aquilo que Deus ensina é totalmente costumeira. Lá na epístola de Judas ele já vai advertir sobre os falsos mestres. Ele vai dizer que eles estão introduzidos no meio do povo de Deus para tentar mudar a verdade. E isso, toda a história, até nos tempos de hoje, isso continua se repetindo. E se nós formos ver durante a história, eu quero trazer aqui para os nossos amados irmãos algumas coisas que nós precisamos reafirmar
relação ao ser fé. E o que é fé, irmão? Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé é a certeza das coisas que se esperam, convicção dos fatos que se não veem. A fé não está baseada em coisas materiais, em coisas palpáveis. A fé está baseada naquilo que nós não vemos, naquilo que é imaterial, em um Deus que é imaterial, em um Deus, aleluia, que
daqui o melhor pintor que tem, esse daqui